Então vamos nessa barca relacionado às capacidades contemporâneas. Quando nós olhamos algumas fotos ilustrativas pelo binóculo, tipo aquela, não é binóculo não que fala, né? Que você olha assim, você vai olhando na região do binóculo, no olho, né? Aí você vai aumenta a foto. Época da minha mãe, meu pai, minha época ainda peguei essa época, né? Época da Contac, por exemplo, quando eu cheguei a pegar o diploma, eu não tinha aquelas máquinas contemporâneas, a máquina Contac ali, que você ia ali, e também depois tinha via expressa, né? Que coloca aquele processo para imprimir, ok? Então, é lógico que as pessoas, nesses devidos fins, podem até perceber que a maioria das vezes não é questão de vítimas, mas também era o meio, também, o ambiente que transbordava essa organização e organização temporária entre a civilização e os campos de determinação. Então, quando você olha, você vai olhando uma foto ali, tem o que? Evidências. Aí, quando você vê aquelas fotos antigas, você vai olhando e vai analisando a sua maneira de analisar a visão de mundo. É lógico que tem um pesquisador, historiador, por exemplo, um pesquisador ligado ao campo da arqueologia. E um fóssil, ele vai limpando, vai olhando, ó, tem aqui, ó. Então, tem um paladar, ele tem o quê? Tem uma audição, tem uma visão. Eles vão pesquisando. Hoje tem tecnologias. Tempos atrás falaram aqui várias questões, com todo respeito à Bíblia aqui. Falaram que tinham achado a Arca de Noé lá no Monte Ararote, lá no não sei qual lugar, lá pro lado do Polo Norte, aquele lugar frio lá, ó. Aí desceram além, e eu já peguei com elementos de homeostase. Frio, quente, sudorese, estímulo, resposta, intensidade, volume, ou seja, os termos que falam as questões de Everest, o Monte Everest. Não sei qual o termo que falamos aí quando ocorre aquele termo efeito estufa, quando o gelo começa a cair, ou seja, acontece também catástrofes relacionadas ao Polo Norte. Vocês perceberam o Polo Norte, a maioria das vezes a pessoa pensa, se eu for para o Polo Norte, eu não aguento ficar lá porque eu sou brasileiro, muitas praias, muitas sardinhas, lá também tem peixe, tem animais, ursos ali, tem, né? Ou seja, focas, mas que ao meu ver, que ali que também é um foco de linha de pensamento ligado à geografia, pesquisadores e arqueólogos também, para relacionar a coordenação geral do mundo todo. Ali é um diagnóstico estatístico, dá para você analisar e perceber como está o campo nomenclático que relaciona o que? As estatísticas. É lógico que eu não posso conceituar o mundo todo, porque, ou seja, como eu falei, são fatores históricos, e os fatores históricos vão correlacionar com pesquisas. As pesquisas já são explicações, mas também há pesquisas que possam completar o que nós queremos ouvir para nós, mas os outros, muitas vezes, não querem ouvir o que nós pesquisamos e ouvem as nossas conclusões. Nós temos que defender a nossa tese, dissertação. A maioria das vezes, o próprio orientador, orientando, um doutor, um pós-doutor, ele não vai gostar do seu tema. Você vai ter que discutir, esforçar, respeitar, que é onde ele chegou, na sua bagagem, e você vai ter que usar outros artifícios e subsídios para ver um debate com classe, categoria, ou seja, da maneira que seja um argumento, a dialética, que venha a haver uma concepção que relaciona uma instituição ligada à Idade Média. Idade Média, a UVV, a Universidade de Vila Velha, outras instituições da Idade Média. É algo medieval, pessoal, a instituição. Algo medieval por quê? Tem que ter algo medieval, porque se nós olharmos sobre a história da faculdade, vai falar sobre os princípios, os primatas, a teoria da evolução, Big Bang, quando houve aquela bomba que explodiu depois, ou seja, os dinossauros tinham antes de nós,
São uma história que nos traz algo fantástico, espantoso. Mas estamos aqui. Há elementos primordiais, que é o quê? É o aquecimento. O próprio ser humano tem que ter um aquecimento. Se você for lá para o Polo Norte, não colocar uma roupa conveniente, ou seja, você pode chegar ao quê? A uma epidemia, não, hipertermia, que fala hipertermia. Hipertermia é o quê? Aumento do campo térmico tão grande, o frio assim, que vai exagerar. Tem a hipotermia, também é a quentura. Então tem que haver um controle. Hipertermia é um termo que eu coloquei aqui. Depois vocês podem hiper, alto, hipo, mais ou menos, superior e inferior. Quando ocorre mais ou menos, está bom. Mas quando ocorre mais, só mais, e menos, tem alguma coisa errada. Por quê? Quando a pessoa acerta muito, pode haver alguma coisa normal. Agora, quando a pessoa acerta e erra, é a pessoa anormal, é a pessoa comum. A pessoa normal é comum. Porque a pessoa que muitas vezes pensa que só acertar, fica muito chato. É lógico que nós treinamos para desenvolver a nossa aplicabilidade relacionada à competência entre a nossa realidade desde a antiguidade até os dias de hoje e o futuro. Ou seja, entre essa sintonia, lembra que eu falei sobre a Grécia, a corrida, a história, o campo histórico e também as tabelas periódicas que relacionaram atletas que fizeram história desde que começou o reinado olímpico de competição. Alguns falonistas diziam aqui que era uma deusa Olímpia, que colocou, ou seja, meios ligados ao corpo e às suas arquiteturas, artesanatos, estruturas que venha colocar fatos importantes entre a ciência motriz e a ciência da religião, a ciência motriz e a ciência de gênero. A ciência de gênero é uma ambiguidade? A ciência de gênero é algo peculiar? A ciência de gênero é fato? É fato. Ok? É inerente, é respectivo a cada cibociente. Cibociente o quê? Simbósios e cientes, ou seja, congressos, interações, que vai haver uma constituição orgânica que não está separada do campo ambiental, ou seja, o biologismo relaciona o interacionismo, relaciona o construtivismo e vai nessas N metodologias e abordagens estatísticas que relacionam uma Idade Média. Por exemplo, se eu falar que eu sou japonês, eu sou brasileiro. Se eu falar que eu sou espanhol, sou brasileiro. Ou seja, há uma mistura, é uma salada mista. Você pode ver que nós lemos os livros, até monografias, você pode ver tanta referência. O próprio brasileiro é uma salada mista. Muitos autores que são semelhantes, mas não são iguais. Tem uns nomes em algumas disciplinas. Por exemplo, dá um exemplo do próprio médico. Ele fala que nós somos, muitas vezes, ou seja, muitas vezes nós não pensamos muito em questões de o que nós aprendemos. Vou colocar o médico aqui, né? Nem questões, não com questões de acusação, mas só para refletir. O médico, a médica, ou seja, outras disciplinas. Mas permite a nós falarmos, porque há uma permissão. Aonde há uma permissão para conversarmos com eles? É na academia, é no treino, é na operatividade e na intelectualidade. Porque você vai entender e ele vai te entender, porque vai também ter os termos técnicos dele. E você, é lógico, não vai ser um bam, não um Big Bang, né? Vai explodir tudo, depois vai haver uma nova estrutura. Olha, aonde há uma nova estrutura, há uma adaptação. Onde há uma nova estrutura, há uma sobrevivência. Olha, eu não sei quem criou a palavra adaptação. Eu posso até pesquisar depois. Não sei quem criou a palavra adaptação. Mas ela cultiva-nos muito. Os elementos importantes. É uma cultura elementar que nos traz consequências, ascendências, descendências, ou seja, nos campos axiais, ou seja, é um atlas. Um TV Atlas, que relaciona não só o nosso corpo, mas os campos perspectivos desse século XXI. Ok?